Pois é, gente, hoje nós convidamos, olha aqui a figura, né? Dr. Gilmar Souza Freitas, ele que décadas e décadas de serviços prestados. Nem tanto, está aposentado, né? É advogado também. Obrigado pela presença desde já. Agradeço. E falar de segurança pública. Eu tive o prazer de trabalhar com o senhor, com a sua equipe, nas ruas, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Então, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço pela oportunidade e matando a saudade aqui do estúdio, né? Pois é, doutor, eu começo com uma pergunta que não quer calar, doutor. O que está acontecendo? Eu lembro do senhor na linha de frente, na antiga delegacia de furtos e roubos. Fizemos grandes operações. A polícia continua fazendo esse trabalho, sim, mas tem alguma coisa que não tá legal, sabe? O que mudou, na opinião do senhor, de lá para cá? A polícia, as leis, os próprios policiais civis, militares, federais, desanimados, às vezes, enxuga gelo, prende, solta. Qual a análise que o senhor faz? Cássia, a questão não é nenhuma mudança na estrutura policial. Aliás, permita-me aqui, antes de manifestar a minha opinião, hoje, né, apesar de ser delegado-geral aposentado, eu não represento mais a instituição Polícia Civil. Então, o que eu expresso aqui para você é a minha opinião pessoal, como profissional do direito e como pessoa que tem uma experiência na área de segurança pública. Bom, na verdade, eu entendo que a polícia, ela não mudou nesse aspecto. A polícia mudou muito no que tange a sua forma de trabalhar, a tecnologia, para melhor. Sem dúvida nenhuma, a capacitação, a profissionalização desse profissional de segurança pública, sem dúvida, mudou muito para melhor. As leis também, eu não posso dizer que elas mudaram para melhor ou para pior, elas acompanham as necessidades sociais, elas se atualizam, se adequam às necessidades da sociedade. A minha opinião é aquela de antigamente, né? Eu acho que não adianta você viver num país onde tem um sistema penal extremamente rígido, se não existir um caráter bem estruturado, bem formado. Não, mas peraí, doutor, eu vou ter que cortar o senhor. Peraí um pouquinho. Um sistema rígido. O que o senhor chama de rigidez? Desculpa até pela experiência do senhor. O que o senhor chama de rigidez num país onde se mata? Nós temos aí uma série de homicídios, aí todo mundo ainda tem aquela sensação, eu posso matar um, porque eu tenho bons antecedentes, tarará, tarará. Às vezes responde em liberdade. E aí eu faço uma comparação, que me perdoe as famílias, aí a família do rapaz da Indonésia, o brasileiro que foi executado. Lá tem lei rígida e lá se cumpre a lei. E aí? Não, eu não disse que o Brasil é um país com leis rígidas. Eu disse que não adianta você ter um sistema penal rígido e não ter caráter. Porque não adianta nada eu impor pena de morte. Indonésia tem pena de morte. No entanto, o brasileiro foi lá. Então, o problema é legal ou é de caráter? Sim, sabia. Respondi? Sabia, né? Respondi? Tá certo, tá bom. Então, doutor, agora outra coisa. O senhor ficou tanto tempo à frente, trabalhou tanto, a gente esteve juntos, eu entrevistando o senhor, na época que o senhor era delegado-geral, quando foi lançado, o governo do estado vai colocar em Uberlândia PPI, posto de perícia integrada. Era ali no bairro Santa Luzia. O senhor saiu, já se aposentou, já mudou. Doutor Samuel está à frente fazendo um belíssimo trabalho, diga-se de passagem. Governos mudaram e cadê o PPI? Não que o Uberaba não mereça, mas o Uberaba já está na nossa frente, ó. E aí? Cássia, a visão que eu tenho disso daí é aquela visão limitada ao meu tempo de gestão, à minha gestão, né? Como está hoje, eu não sei. Eu só te digo assim, eu também saí frustrado, porque eu, como chefe de departamento, eu corri atrás, eu fiz todo o trabalho necessário. Sim. Aquele terreno, na verdade, ele já tinha sido doado na época do Dr. Bertoni, na época que não existia departamento de polícia. Criou-se o departamento, exatamente, eu assumi o departamento, o contrato tinha um prazo, uma validade. Com o prefeito da época, eu consegui revalidar esse contrato por mais 2 anos e desenvolvemos várias ações nesse sentido. Cheguei a trazer aqui na época o superintendente de
polícia técnico-científica, que conheceu o terreno, né? Mas, infelizmente, existia um cronograma político, né, que Uberaba entrava na frente. E isso aí nós não conseguimos vencer, porque existia, repito, um cronograma político que, por questões políticas do governo do Estado, Uberaba estava à frente e assim foi feito. Inclusive eu me lembro bem, gente, nossa, mas que trabalho que deu. Enquanto isso, os nossos representantes, o pessoal que faz esse trabalho da perícia, aí, a polícia técnica, eles ficaram chupando o dedo. A verdade é essa, estão tirando leite de pedra. E aí fica difícil. Com homicídios acontecendo, nós não temos o chamado luminol em Uberlândia. Uberlândia, que é um dos maiores municípios do estado, como o próprio superintendente disse na entrevista, faltou o quê? Vontade política. Eu vou para o intervalo e vou deixar uma pergunta no ar. Eu sei que o senhor é especialista, já fez cursos, tudo questão de armas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso pra gente. Não só a Lei 10.826, a Lei de Desarmamento, mas falasse por que as pessoas estão assim, sabe? Tudo é arma, arma, arma. A gente falava de Lei de Desarmamento, a Lei 10.826. A pergunta que eu faço, o senhor tem uma grande experiência, um cara que sabe tudo de armamento, né? Estudou para isso, etc. Lei de desarmamento não é um engodo, não, doutor Gilmar, porque, olha, cidadão de bem, que tem arma em casa, que faz curso e tal, o senhor acha que bandido vai entregar arma? Não é uma coisa assim, para tampar buraco, não? É para inglês ver? Bom, repito, eu hoje não represento mais aqui a instituição que eu representei o tempo todo. Hoje estou aqui como um ex-chefe de departamento, como um delegado aposentado e atualmente como advogado. Eu concordo com você. Eu acho que é um engodo, sim, tá? Não concordo com nada que está lá. Tenho até assim, uma certa cisma com essas ações políticas em cima de um interesse desenfreado em desarmar o cidadão. A gente percebe isso. Parece que o governo quer a todo custo desarmar o cidadão. Mas o cidadão se arma porque o sistema de defesa social está falido. Então, ele não sente segurança, ele pensa que adquirindo uma arma, ele se torna mais seguro, fica mais seguro, gera a sensação de segurança para ele, né? Agora, por que esse sistema está falido? Uma série de problemas. A própria política criminal, né? As políticas públicas que não dão base à formação, à construção do caráter do cidadão. Por exemplo, você está falando aí, Canadá é um dos países mais bem armados do mundo e que tem o menor índice de homicídio do mundo. Então, eu volto a te fazer aquela pergunta. A questão é caráter ou é lei? Porque, inclusive, nas matérias que a gente faz, cidadão, quando está armado, a polícia chega ou aborda, sempre ele fala assim, é para me proteger. É para me proteger. Agora, é isso que preocupa, doutor Gilmar. A gente vê o seguinte, mortes, tá certo que o índice, comparando-se ao ano passado, nesse mesmo período, nós tivemos a metade de homicídios. Drogas, que é um outro problema seríssimo. Por que não políticas? Não é só de prevenção, porque não adianta. É igual falava aqui, CAPS. O cidadão, fim de semana, tá fechado. Sabe o que fazer? Na opinião do senhor, porque naquela época não era tanto, né? Assim, a droga não era tanto. O que fazer, doutor Gilmar? Então, Cássio, fica assim até repetitivo, né? Mas eu acho que tudo gira em torno da educação, da construção do cidadão, da formação da cidadania. Você me perguntou o que mudou do meu tempo lá, do nosso tempo de furtos e roubos, do tempo do Roberto, né? Para cá, houve uma mudança muito grande em termos sociais. Eu entrei na polícia num tempo em que a polícia era respeitada, repito, respeitada e não temida, respeitada. Um pai de família era respeitado, o professor era respeitado. Agora houve uma mudança muito grande nisso daí. Respeito é uma coisa que ficou banalizada, ficou careta, né? Entendeu? Então eu acho que falta sim
políticas no sentido de conscientizar o cidadão na construção da cidadania, na construção do caráter do cidadão brasileiro, para que ele cumpra a lei. Agora, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu posso até cometer, como cidadã, como apresentador, como jornalista. O que mais me preocupa, não sei se o senhor vai concordar, tem muitas leis, porque quem faz as leis são os nossos legisladores, o povo já sabe disso. Tá dando um tiro no pé, às vezes. Por que às vezes não faz leis mais rígidas no combate ao tráfico de drogas? Será que é porque lá em cima não tem alguém por trás, um parente que estaria no comando e aí ia dar um tiro no próprio pé? Bom, essa é uma possibilidade que nós não podemos negar. Sem dúvida, existe, mas a gente tem que considerar o nosso sistema legal. As fontes de produção de direito, Constituição, costumes. Aí, Cássia, a gente discute, volta lá na questão do caráter. Se costume é fonte de produção de direito, ela está sendo produzida conforme o costume do cidadão brasileiro. Né? E não adianta a gente culpar a polícia. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo um programa de televisão e até me impactou que um criminoso foi preso, teve julgamento, ele foi liberado, e aí, assim, numa encenação crítica, focaram a imagem da deusa da justiça com a venda nos olhos. Quer dizer, a justiça não viu nada do que ele fez. E não é uma verdade. Muitas vezes o cidadão, por ignorância, uma vez eu tenho essa entrevista gravada, inclusive, que você me perguntou o que eu mais odiava na vida. Eu falei que era a ignorância, mas a ignorância pela arrogância, nesse sentido. Então, o cidadão brasileiro, né, nós temos essa cultura de uma arrogância em cima de uma ignorância. Culpa a justiça por soltar o criminoso, culpa a polícia, ou então, porque a polícia prende, a justiça solta. Não, a coisa não é assim. Existe todo um sistema e a polícia tem que cumprir a lei, a justiça tem que cumprir a lei. Então, essas críticas, às vezes, infundadas, sem conhecimento, piora essa situação de caráter, né? Então, eu não vejo, eu tinha muita vontade de ver, Cássia, o governo investir na conscientização do cidadão. Isso eu tinha vontade, entendeu? Bom, olha, foi um bate-papo que nós tivemos. Obrigada mais uma vez pela presença do senhor. Eu que agradeço. Tá, e ainda tem muita coisa pra gente falar. Agora eu só quero deixar uma coisa pra nós todos pensarmos. Enquanto nós estivermos, entre aspas, abrindo as pernas pra falta de família, pra falta de amor, pra falta de Deus, vai ficar assim. Enquanto menores não podem aparecer, tem que ser... a gente não pode mostrar o rosto deles, mas eles podem ter encontro íntimo, pode isso, pode aquilo. Então, a coisa começa pela base. Vamos pensar nisso.